O Brasil foi o campeão da Copa das Confederações em uma partida que até mais os otimistas não esperavam com tanta facilidade. E o Zé Neto já está aqui no estúdio para comentar essa belíssima vitória. Boa noite, Zé. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Uma vitória que trouxe o título, né? E deixou o pessoal bem empolgado. Tá todo mundo feliz, né? Muito. Ô Zé, e qual será a motivação que o Filipão vai usar o ano que vem com esses jogadores aí? É isso que me preocupa, Mona Lisa. Ainda temos um ano para a Copa do Mundo. Ontem eu ainda pensei, bem que podia ser a final da Copa do Mundo e a gente está levantando o Hexa. A Copa das Confederações, que eu chamo muito ela de Copa das Enganações, né? Porque nunca nenhum time que foi campeão da Copa das Confederações levou o título da Copa do Mundo. E o Brasil chegou nessa Copa das Confederações desacreditado. E o Filipão usou muito isso com os jogadores. Ó, ninguém acredita, já estão falando que a Espanha é campeã, e aí? Aí todo mundo foi pra cima, o Brasil jogou com raça, com um bom futebol e foi campeão. Agora eu fico pensando, e o ano que vem? Não dá pra usar a mesma desculpa o ano que vem. Falar, ó, ninguém acredita. Não, agora é um time campeão. É um time que ergueu uma taça, jogou contra a Espanha, que é a atual campeã do mundo. Muita gente fala, o melhor time do mundo. O melhor time do mundo não é. É a atual campeã do mundo. É a que leva o distintivo da FIFA no peito, mostrando que foi a última campeã mundial. O Brasil jogou bem, mas só que não jogou com a melhor Espanha, né? É difícil a gente falar isso. Futebol acontece muito, né? Às vezes é dia para a seleção brasileira e é noite para a seleção espanhola. E poderia ter acontecido ao contrário, ser noite para a seleção brasileira e dia para a espanhola. A gente já vinha falando... No futebol é assim, né? No futebol é assim, tem dias bons e dias ruins. Mas seria mais legal se a gente tivesse pego a Espanha num dia bom também, né? O Brasil num dia bom e a Espanha... a disputa ia ser mais acirrada. Uma disputa mais acirrada. Eu acho que a Espanha estava muito castigada do cansaço, não só por causa da partida contra a Itália, mas também pela falta de empenho na Copa das Confederações. A Espanha foi pra balada, teve a história das festas no hotel, trouxeram família, mulher dormindo junto, não estava aquela concentração que é a mesma usada na Copa do Mundo, todo mundo separado, ó, mulher para um canto, homem fechado no hotel, focado na competição. Então eu acho que isso engana um pouco também o torcedor brasileiro. Atrapalhou os jogadores. Atrapalha os jogadores e também engana nós torcedores brasileiros, que estamos acreditando numa vitória que não é tão real. É um placar assim, 3-0, jogou bem. O Brasil jogou, foi a melhor partida do Brasil no ano? Foi. Mas só que a gente pegou uma Espanha cansada, uma Espanha que não veio com tanta ambição assim de ser campeã. É claro, vai falar, como a Espanha não tem ambição? Tem ambição sim, ela queria o título, mas entrou meio de salto alto. Não esperava que o Brasil fosse marcar pressão, marcar em cima, mas só que o Brasil estava com muito mais fôlego. O time brasileiro estava muito mais preparado para essa final do que a Espanha. Por isso que é mais interessante entrar na humilde, né? Com certeza, como a gente sempre fala aqui, tem que entrar com o pé no chão, porque senão pode ser o time mais fraco que vai tomar sufoco. Então, é essa a minha preocupação. Ano que vem, a gente acreditar muito nessa seleção brasileira e ela decepcionar mais uma vez na Copa do Mundo. Tomara que eu queime a língua. Eu acredito e torço muito para o Hexa vir. Tá demorando demais esse Hexa. Então, a gente vai torcer demais e espero que o Filipão encontre uma maneira de motivar esses jogadores. Como se já não fosse motivação suficiente em jogar com a camisa da seleção brasileira, que é a camisa mais importante do futebol mundial. Então, eu acho isso. Tem que usar uma motivação, falar assim, meu caro, vocês estão usando a amarelinha. Tem o Hexa. Nós podemos se isolar cada vez mais como o melhor futebol do mundo. Então, tem que usar essa motivação. E um recado que a seleção brasileira deu ontem, que é o que eu acho mais importante em recuperar o respeito mundial, é mostrar que aqui dentro de casa não vai ser barato não. Vai ser caro. Se quiser tirar da seleção brasileira, vai custar muito caro essa Copa do Mundo. Quem manda somos nós. Dentro de casa tem que ser, né? Ainda mais com esse calorzão que o europeu não está acostumado. O que mais me preocupa é o país vizinho aqui do lado, mais embaixo, a Argentina. O resto eu acho que... é a preocupação de todos os brasileiros. Eu acho que é a maior preocupação para o ano que vem. Eu acho que a Argentina vem forte. Mas vamos comemorar a Copa das Confederações, é o 4º título, é a 3ª Copa das Confederações seguida, né, que o Brasil vence. Então vamos comemorar, mas com o pé no chão. Lembrando que Copa do Mundo
é outra competição, é mais forte e todo mundo vem muito mais animado do que na Copa das Confederações. Ô Zé, eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas dá para fazer um balanço, assim, de uma forma geral, de como foi essa competição aí da Copa das Confederações? Ó, eu vou te falar assim, todas as seleções. Uma grande surpresa para mim na Copa das Confederações foi o Tahiti. Ele já chegou meio desacreditado, é claro que tomou goleada de todo mundo, mas o brasileiro adotou o Tahiti como é tipo a portuguesa, todo mundo torce pela portuguesa, o Tahiti é a mesma coisa. Então é um ponto positivo essa vinda de seleções que não vão aparecer em Copa do Mundo. Né? Então a Copa das Confederações dá essa oportunidade. Decepção para mim foi o México. Que o México sempre é um time que dá muito trabalho e esse ano, nessa Copa das Confederações, foi um coadjuvante, assim, ele foi o México de sempre, né? Jogou como nunca e apanhou como sempre, né? Perdeu como sempre, né? Então eu esperava mais do time do México. A Itália me surpreendeu, eu acho que a Itália veio bem preparada para essa Copa das Confederações. Apesar de ter trazido família, parecia que estava num oba-oba, a Itália mostrou um jeito de jogar contra a Espanha que me assustou muito. Eu falo assim, a Itália sempre Itália, né? De 4 Copas do Mundo. Querendo ou não, a Itália tem que se respeitar. A Espanha, eu esperava um pouco mais, pelo menos na final. Né? Eu acho que tudo bem que uma dificuldade contra a Itália, querendo um clássico europeu, mas eu esperava um pouquinho mais da Espanha. E o Brasil me surpreendeu pelo conjunto. O Filipão até que enfim achou a espinha dorsal, né, do time, com o Paulinho, o Luiz Gustavo, que é um monstro, é um volante que muita gente não conhecia e mostrou que tem um bom futebol. Eu acho que o Filipão achou a zaga, achou o goleiro. Apesar dos altos e baixos do Júlio César, eu acho que é o goleiro que dá confiança do Filipão, então tem que se aproveitar isso. Como na época, em 2002, o Marcos era de confiança do Filipão, apesar que a reserva dele era muito melhor do que hoje, né? Em 2002 a gente pegava Marcos, Dido e Rogério Ceni. Hoje a confiança está no Júlio César, então tem que se aproveitar isso. Achou o camisa 9, o Fred já carimbou a passagem dele para 2014, só se ele machucar para não ir, porque ele realmente é o 9 que o Filipão queria, né? Agora resta saber quem vai ser o reserva. E o meio-campo é o Oscar o titular. Agora a única dúvida que eu acho que o Filipão tem e ainda está sofrendo pressão com isso é o Hulk. É o Hulk. Será que o Hulk vai ser o titular da Copa do ano que vem ou vai aparecer um outro jogador? E o Neymar, a gente espera que a genialidade dele afloresça. Ele mostrou um bom futebol, não foi aquele futebol que a gente estava acostumado, de título de Libertadores, de campeonato de Copa do Brasil que o Santos venceu. Mas já é um Neymar que estava mais animado, mostrando um pouco mais de coletividade. Isso eu gostei muito no Neymar. Então eu acho que o título foi merecido para a seleção brasileira, 100% de aproveitamento, mostrou que dentro do Brasil quem manda é a seleção, a nossa seleção. É assim que tem que ser, né? Com certeza e sempre, não só aqui dentro, também fora. A gente tem que voltar a estar um degrau acima de todas as seleções. Como o Dream Team americano no basquete, o Brasil também tem que estar sempre um nível acima de todas as seleções. Isso aí, Zé. Obrigada pela sua participação, uma boa noite para você. Para todos.